Você já ouviu falar em dislexia? A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita, e por isso apresenta maior incidência nas salas de aula. Ao contrário do que muitos imaginam, ela não é resultado da má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição socioeconômica ou baixa inteligência. A dislexia é genética e hereditária. Pesquisas realizadas em vários países mostram que entre 5% e 17% da população mundial é disléxica. Dislexia é uma dificuldade específica de leitura. É como se as crianças tivessem dificuldade de transformar letras em sons. Quem mais sofre com esse problema? Todos que têm, podem ser crianças, adolescentes ou adultos, mas os adolescentes eles costumam aprender a lidar com a dificuldade, mas eles um dia já foram crianças que se sentiram mal porque não conseguiam ler como os outros e acabavam sendo julgados pela sociedade por causa disso. O diagnóstico precoce da dislexia permite condições de um acompanhamento mais efetivo, levando a resultados mais concretos. Identificar precocemente significa não trazer prejuízos à vida escolar e à autoestima daquela pessoa. Se você reverte isso desde o início, ela vai caminhar tranquila sem que aquilo seja um peso, um fardo na vida dela. Pode-se desconfiar de dislexia desde antes até da alfabetização. Mas realmente um diagnóstico oficial só é possível depois de 2 anos de escolarização formal, porque aí tira outras dificuldades que podem acontecer nesse percurso que fazem parte do processo de desenvolvimento. A educadora Aline Siqueira já trabalhou com crianças disléxicas e fala da sensibilidade que o professor deve ter com os alunos para identificar possíveis casos da doença. Eu trabalhei há uns anos atrás numa escola, eu cheguei lá em abril, convidada para fazer parte da equipe pedagógica, essa escola era uma escola particular, e eu fui conhecer as professoras dessa escola. E uma das professoras do 2º ano relatou que estava tendo dificuldade com uma aluna. E eu perguntei o que essa aluna estava apresentando. Então, segundo ela, a aluna era muito desinteressada, a aluna vivia no mundo da lua, tinha uma grafia que não dava para entender nada, aglutinava as palavras e não conseguia ler direito. Mas no olhar dela, o diagnóstico dela é que a menina era desinteressada e por isso não aprendia. Ou então ela tinha algum problema mental. Quando eu conheci essa criança, eu vi o quanto ela era inteligente, o quanto ela era criativa, esperta, e eu comecei a ver que o diagnóstico da professora estava equivocado. Então, pesquisando, eu vi que a menina em questão ela tinha dislexia. O que mais eu aprendi nessa experiência é que o professor ele precisa estar atento a esses sinais, não rotulando a criança como desinteressada, preguiçosa. Ela precisa ser vista com um olhar mais sensível, porque isso afeta a autoestima da criança. E quando a autoestima está baixa, mais dificuldade a criança vai ter para desenvolver a aprendizagem. A fonoaudióloga alerta que pais e professores fiquem atentos às dificuldades apresentadas pelas crianças e adolescentes. Tem uma série de sinais. Primeiro, o desenvolvimento global da criança não combina com o padrão que ele começa a ter de dificuldade de leitura. São informações que não combinam entre si mesmo. Trocas de letras de forma típica, não é trocar um S, um Z no início, que é normal para todos. São trocas que não são comuns de serem vistas ou então em número muito maior. O Ambulatório de Transtornos da Língua Escrita da UFRJ foi eleito como um dos 5 centros nacionais para a prevenção, diagnóstico e tratamento da dislexia e passará a se chamar Centro de Referência de Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Fátima Marcolino, mãe de Igor de 12 anos, já consegue perceber a melhora dele na escola. Ele melhorou assim, ele não conseguia fazer sem uma pessoa do lado. A leitura, participar sem ter... Ele não entendia por que ele não conseguia enxergar a maneira que as outras pessoas viam. Agora ele já consegue fazer os trabalhos sozinho, com dificuldade, né? Porque é um tratamento demorado, mas ele já está mais independente. E como é que você está se sentindo agora? Agora eu estou mais segura, né? Assim, porque é um tratamento longo e eu pagava particular.
né? Aqui ele está fazendo em grupo, né? Não conseguiu ainda ficar sozinho, porque a necessidade é dele fazer 3 vezes por semana, porque a dislexia dele é muito grande. Mas assim, é lento, né? Mas ele já melhorou bastante. A mãe de Patrícia também já percebe o desenvolvimento da filha, que faz o acompanhamento no centro há 2 meses. A Patrícia já tem tinha dificuldade há muito tempo, desde pequena, desde os 6 anos de idade. Ela não estava conseguindo ler direito, lia, mas não sabia interpretar o texto. A madrinha dela ia ler, resumir, não falava nada com nada. Para mim também, entendeu? Então eu comecei a ler, as meninas aqui começaram a mandar eu ler para ela, eu tô lendo para ela e ela melhorou bastante. Assim, eu tinha muita dificuldade em interpretar texto. Mas agora que eu tô entrando aqui, eu tô começando a ver e perceber como eu posso melhorar, entendeu? Os interessados em fazer uma avaliação devem ir pessoalmente ao centro, às segundas e às quartas-feiras, das 8 às 12 horas. O Centro de Referência de Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia fica no Instituto de Neurologia Deolindo Couto, Sala 18, Avenida Venceslau Braz, 95, Campos da Praia Vermelha.